Bem-vindos a mais um vídeo do canal Pura Matemática. Hoje eu vou falar sobre derivada de funções trigonométricas inversas. Então me acompanhe aqui que a aula vai começar. Primeiro, vamos lembrar o que é uma função trigonométrica inversa. As funções trigonométricas inversas são aquelas funções arco-seno, arco-cosseno, arco-tangente, arco-secante, arco-cossecante e arco-cotangente. Para começar, a gente vai ver e tentar entender melhor o que é essa função inversa, tá? Então vamos começar com a função arco-seno de x. Se eu disser y igual a arco-seno de x, o que isso significa? A melhor forma de ler isso é assim: y é igual ao arco cujo seno vale x. Então y é um ângulo e x é um número. Y é o ângulo cujo seno vale x. Tá? Então isso é o mesmo que escrever que seno de y igual a x. Um exemplo: bissextos é o arco seno de 1/2. Por quê? Porque seno de bissextos é igual a 1/2. Bissextos é o ângulo cujo seno vale 1/2. Bissextos em graus é 30, né? Então seno de 30 graus é 1/2. Essa é a ideia da função inversa trigonométrica, a função arco-seno, arco-tangente e assim por diante. Tá? Essa é a ideia dessas funções. Bom, então agora a gente vai trabalhar com a derivada de arco-seno de x. A gente vai tentar determinar a derivada dessa função. Para começar, a gente vai reescrever ela como seno de y igual a x. Se y é o arco cujo seno vale x, a gente pode escrever seno de y igual a x. Porque a gente não sabe derivar arco-seno de x, é o que a gente quer, né? É o que a gente está buscando. Arco-seno não é nenhuma das propriedades que a gente já conhece, como derivada de potências de x, derivada de uma função trigonométrica, como seno, cosseno, derivada de uma exponencial, não é isso. Então a gente precisa reescrever ela de uma forma que a gente consiga calcular a sua derivada. Então a gente escreveu essa expressão, essa função, como uma função trigonométrica. Seno de y igual a x, a gente sabe calcular a derivada do seno. Só que como é que a gente vai derivar isso daí? Como eu não tenho mais agora y isolado como uma função de x, eu não tenho mais y explicitamente como uma função de x, eu vou ter que usar a derivação implícita. Eu vou derivar implicitamente em relação a x ambos os lados dessa equação, da equação seno de y igual a x. Então, aplicando derivada em relação a x dos dois lados, derivada em relação a x de seno de y é igual a derivada em relação a x de x. Derivada de seno de y é cosseno de y. Como a gente está derivando implicitamente, multiplica pela derivada de y em relação a x, tá? Já que y é uma função implícita de x. E do lado direito, derivada de x é 1. Agora, isola o dy dx. dy dx é igual a 1 sobre cosseno de y. Tá? Derivada de y em relação a x é o que a gente está procurando. Tá? Inicialmente, y é igual a arcosseno de x. Então, nós queremos dy dx. Agora, como é que a gente escreve esse resultado, 1 sobre cosseno de y, em função de x? Tá? Eu quero a resposta em função de x. A minha função original era uma função de x, arcosseno de x. Então, eu tenho que escrever a derivada em função de x, não de y. Para isso, a gente vai utilizar um triângulo retângulo. Y é um ângulo. Eu vou colocar esse ângulo ali como um dos ângulos agudos do triângulo retângulo. Agora, aquela informação inicial ali de seno de y igual a x, eu vou transferir ela para esse triângulo retângulo. O seno de um ângulo no triângulo retângulo, ele é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, o cateto oposto vai ser x e a hipotenusa vai ser 1. Né? Seno de y igual a x é x sobre 1. Né? Então, x é o cateto oposto e 1 é a hipotenusa. Agora, como é que eu acho o cosseno de y nesse triângulo retângulo? O cosseno é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. O cateto adjacente a gente pode calcular por Pitágoras. Então, usando Pitágoras para achar o cateto adjacente, a gente vai encontrar raiz de 1 menos x2. Agora, cosseno de y, então, vai ser cateto adjacente, raiz de 1 menos x2, dividido por 1. Ou seja, raiz de 1 menos x2. Portanto, dy dx é 1 sobre raiz de 1 menos x2. Essa é a derivada da função arcosseno de x. Tá? Então, repetindo, derivada de arcosseno de x é igual a 1 sobre raiz de 1 menos x2. Tá? Essa foi a dedução que a gente fez para encontrar a expressão da derivada. A partir de agora, a gente vai usar esse resultado. Tá? A derivada de arcosseno é 1 sobre raiz de 1 menos a função ao quadrado. Tá? Muito bem. Vamos agora para a derivada da função arcotangente. Tá? A gente vai ver a derivada dessas duas funções trigonométricas, arcosseno e arcotangente. A ideia aqui é a mesma, tá? Y igual a arcotangente de x
significa que y é igual ao arco cuja tangente vale x. Então a gente pode reescrever essa expressão como tangente de y igual a x. Tá? E de novo a gente vai derivar implicitamente. Tá? Não tenho mais y isolado como função de x, então para derivar vai ter que derivar implicitamente. Aplicando derivada em relação a x dos dois lados da igualdade, eu vou ter derivada da tangente de y à esquerda e derivada de x à direita. Então, derivada da tangente é secante ao quadrado. Então, secante ao quadrado de y vezes dy dx igual a 1. Isolando dy dx, eu tenho que dy dx é igual a 1 sobre secante ao quadrado de y. Agora, lembra que a secante é o inverso do cosseno. Tá? Então, secante ao quadrado é 1 sobre cosseno ao quadrado. Então, o inverso da secante ao quadrado é igual ao cosseno ao quadrado. Tá? Então, ali é só trocar secante por 1 sobre cosseno que tu vai chegar a esse resultado. dy dx é igual a cosseno ao quadrado de y. Mas observa que, novamente, a resposta está em função de y. E nós queremos a derivada, a resposta em função de x. Então, de novo, eu vou utilizar um triângulo retângulo. O que nós tínhamos aqui no início? Nós tínhamos que tangente de y era igual a x. É isso aqui, ó, tangente de y igual a x. Como é que eu coloco isso no triângulo? Tangente é cateto oposto pelo cateto adjacente. Então, o cateto oposto a y é x e o cateto adjacente a y vai ser 1. Por Pitágoras, a gente vai calcular a hipotenusa. A hipotenusa vai dar raiz de 1 mais x ao quadrado. E agora a gente vai escrever o cosseno de y, vai calcular o cosseno de y e ter a derivada da arco tangente. Tá? dy dx é igual a cosseno ao quadrado de y. Quanto vale o cosseno de y? Cateto adjacente sobre hipotenusa. 1 sobre raiz de 1 mais x2. Como é cosseno ao quadrado, elevando essa fração ao quadrado, eu tenho 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Então tá aí, tá pronta a derivada de arco tangente de x. A partir de agora, qual é a derivada de arco tangente de x? 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Tá? O que nós fizemos aqui, a conta que nós fizemos foi a dedução, foi o desenvolvimento necessário para se chegar a essa expressão da derivada de arco tangente, tá bom? Bom, agora eu vou ver uma versão geral da derivada de funções trigonométricas inversas. Mas o que é isso, na verdade? Isso é como usar a regra da cadeia para funções trigonométricas inversas. Se ao invés da gente ter uma função, apenas um x ali, arco seno de x, tá? Eu tiver uma função no lugar do x, por exemplo, arco seno de x ao quadrado menos 2, tá? Eu vou ter que usar a regra da cadeia para derivar. Como é que funciona a regra da cadeia aqui? Então, se u for uma função de x, como é que fica a derivada de arco seno de u? Derivada do arco seno é 1 sobre raiz de 1 menos a função ao quadrado. Então, 1 sobre raiz de 1 menos u ao quadrado vezes a derivada da função de dentro, tá? Para aplicar a regra da cadeia. Derivada da função de dentro é a derivada de u em relação a x. A mesma coisa vale para arco tangente de u. Né? Ali, u está representando uma função qualquer de x. Então, derivada em relação a x de arco tangente de u é 1 sobre 1 mais u ao quadrado du dx. A primeira fração ali é a expressão da derivada do arco tangente. Vamos ver com exemplos agora. Determine a derivada de y igual a arco tangente de 4x3. Então, vamos aplicar a derivada do arco tangente, que é 1 sobre 1 mais a função ao quadrado. A função ali é 4x3, então 4x3 ao quadrado, vezes a derivada da função de dentro. Estou derivando aqui de fora para dentro. Né? A primeira função mais externa, a função mais externa é arco tangente. A derivada dela é 1 sobre 1 mais a função ao quadrado e multiplica pela derivada da função de dentro. Tá? A derivada de 4x3 é 12x2. Tá? Isso vai ficar, então, 12x2 sobre 1 mais 16x na 6. Outro exemplo, derivada de arco seno de e na x. Então, de novo, é uma regra da cadeia. Eu tenho uma função mais externa, a função arco seno de x, composta com uma função de dentro, que é e na x. Então, vou começar derivando a função de fora, arco seno, que é 1 sobre raiz de 1 menos a função ao quadrado, no caso, e na x ao quadrado, vezes a derivada da função de dentro, vezes e na x. A derivada de e na x, que é o próprio e na x. Então, isso vai dar derivada de y em relação a x igual a e na x dividido por raiz de 1 menos e na 2x.
Agora, para as outras funções trigonométricas, o que nós temos? Trigonométricas inversas, né? O que nós temos? Como é que é a derivada delas? Né? Derivada de arco cosseno, arco cotangente, arco secante e arco cossecante. Está ali a fórmula, a expressão das derivadas das demais funções trigonométricas inversas. Tá? A dedução ela é similar, ela é análoga à que a gente fez para arco seno e arco tangente, ok? Bom, por hoje era isso. Espero que tenham gostado. Bons estudos e até o próximo vídeo.